Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora, ilustradora, CEO do Dilemas da Ivana, das tirinhas dos Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast Áudios do Zap. Uhul! O podcast de hoje será de um assunto que é tipo quando você volta das férias e a professora pede para você fazer uma redação do que você fez. Desenhe como fossem suas férias. Então, ao invés de desenhar, eu vou falar, né, que vai ser sobre a Disney, né? Meus pais, como você, eu não sei se você já nos segue no Instagram, então fica aqui o convite para você procurar a gente nas redes sociais e lá no nosso Stories do Instagram, é onde a gente posta aqueles videozinhos de 24 horas, e lá nos highlights, onde está escrito States, com a bandeirinha dos Estados Unidos, toda a aventura da família do Dilemas da Ivana está salvo lá, se você quiser visualizar o que eu estou falando. Então, eu resolvi contar um pouco como foi essa aventura nossa e as minhas análises. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria voltar ao podcast passado sobre os ETs e o Chico Xavier. Então, teve muita mensagem que eu recebi, muito comentário divertido, assim, e as pessoas realmente entenderam a minha intenção com aquilo, porque eu estava muito nos bastidores agora, né, gente? Contando o que acontece por trás do microfone, é, eu estava super tensa em postar, porque estava falando de religião, eu estava fazendo piada, eu estava tentando deixar, né, o conteúdo engraçado da minha visão, como eu enxergo esses caras, né? E eu estava tensa, que talvez isso não poderia ser bem visto pelas pessoas, mas eu acho que todo mundo que ouviu entendeu. E muita gente disse que tinha história, mas não queria contar, que estava com vergonha. E todo mundo tá torcendo. Eu espero que vocês estejam bem calminhas, bem pacíficas, né? Então, tudo pacificazinha aí, né? Sem Terceira Guerra Mundial, né? Só paz e amor, independente da situação do Brasil agora, que tá, assim, polarizadíssima. Eu acho que o importante, eu acho que todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer ver o outro feliz. Então, independente de quem seja, a nossa família é feliz e eu acho que isso gera uma corrente do bem. Então, quando você pensar que o mundo está polarizado, no fundo você pensa que todo mundo só quer ser amado e quer ver as pessoas felizes. Então é isso que une a gente, né? Bom, esse podcast vai ser basicamente dividido em três partes. Essa parte inicial, eu vou falar um pouco da experiência de ficar em Airbnb, como que é a dinâmica dos parques e dicas para quem um dia ou já foi ou vai no parque, ou tem essa intenção de ir. E a segunda parte eu vou falar sobre as minhas análises, né? Contar um pouco da experiência de alguns brinquedos do que eu senti lá. E tem aquelas partes engraçadas que você já sabe, né? Que eu não posso deixar de fazer stand-upzinho. Fazer um stand-upzinho lá. E por último, vou falar um pouco do Walt Disney, da Disney em si, e da criação e do processo e da figura mítica que é o Walt Disney, né? Eu quero deixar um espaço aqui para analisar isso, que eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho e tem tudo a ver com. Ensina muita coisa, né? Então vem comigo, galera! Aviso: se você não quiser ouvir dicas da Disney e quiser ir direto para os comentários sobre a Disney, por favor, pule para o minuto 30. A partir do minuto 30, eu começo a contar um pouco da experiência no parque. Era isso. Mas, Ivana, o que é o Airbnb? Do que você está falando? Gente, Airbnb, na verdade, é uma marca, né?
Eu queria muito que... Ô, Airbnb, vamos fazer uma parceria aqui de podcast. É, é um conceito em que você aluga a casa das pessoas. Então, assim, eles têm um site, você cadastra a sua casa, você se cadastra como hóspede e você coloca lá o bairro, a cidade que você quer, você escolhe no mapa o bairro que você quer ficar e ele te dá as opções. Você põe, se você quer com garagem, você faz os teus filtros, né? Se você quer com garagem, se você quer um quarto, se você quer uma casa inteira, quantas pessoas, o que é necessário nessa casa para você nesse período, e ele te dá as opções de preço também. Você pode pôr o mínimo, o máximo, tudo aquilo que você quiser. E o que é mais conhecido, Airbnb, é pelo preço, porque quando você aluga uma casa em que cabe 4 pessoas, ela sai mais barata do que um hotel com 2 quartos, né? Tipo, casal, como era o nosso caso. Então, essa é a parte assim, a primeira diferença entre os dois, né? E aí você lê lá nos comentários. A minha dica é, caso você tenha interesse em pesquisar sobre Airbnb e ficar em Airbnb, procure nos comentários os reviews das pessoas, procure as casas que têm mais reviews e leia os comentários e veja se tem algum defeito que se repete. Porque às vezes sempre tem a pessoa que é muito chata e tem a pessoa que ama tudo. Então veja se dentro desses comentários e essas observações que as pessoas fizeram, de distância, de limpeza da casa, se a casa é igual às fotos, se tem alguma coisa que se repete. Se repete, você tem que ver, eu aguentaria esse problema ou não? E aí você vai escolhendo, vai dando uma olhada até que você escolhe. É meio loteria, assim, né? Então a gente alugou e eu aluguei em Orlando. Na verdade, eu não fiquei indo para Orlando já, né? Eu não fiquei no Airbnb, eu fiquei num site que é semelhante, que hoje, claro, já tem concorrentes, que é o VRBO, VRBO.com, que é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Eu achei até que tem umas opções mais baratas que Airbnb. E eu escolhi uma casa, assim, dentro de um condomínio fofo americano. E, assim, os hotéis em Orlando, para 3 pessoas, estavam $120, $130, $150. E essa casa com um quarto, daí a casa grande, né? Mas tinha um quarto, daí um sofá-cama, uma cozinha, banheiro, toda uma estrutura de casa, assim. Tava por $70 a diária, tipo, metade do preço. Aí a parte boa e ruim. No Airbnb não temos café da manhã e não temos limpeza, né? Você paga uma taxa de limpeza para sair, eles cobram isso além do valor que eles colocam na diária, porque é o que vai ser pago no final. Mas durante os dias é você que compra outras coisas. A parte boa do hotel é que você tem limpeza e você geralmente tem café da manhã incluso. A parte boa de você não ter café da manhã incluso e limpeza e tal é que você tem mais privacidade, né? Assim, de ficar ali com as suas coisas, com a tua família, vocês ficam juntos, né? E a parte boa de não ter café da manhã é que você pode fazer um café da manhã do teu estilo, porque o café da manhã americano é aquela coisa, tá pronto, mas é tudo meio. Depende do hotel que você tá, né? Os hotéis que eu fiquei, o café era bem meia boca, assim, aquelas coisas tudo pronto, né? Os caras só põem ali, eles não cozinham absolutamente nada, assim, é tudo meio feito na hora. E você pode ir no mercado comprar as coisas, né? Consumir produtos locais, assim, americanos. Você pode fazer um café da manhã com a tua família, comer com calma, acordar cedo, né? Não precisa se trocar, descer para. Aquelas coisas que você tem que fazer em hotel. E então você economiza também, porque às vezes se você comprar, sei lá, um saco de pão, a gente comia pão, ovo, uma frutinha e deu. E um café com leite. Era esse o nosso café todos os dias. E a gente economizou muito, porque a gente foi uma vez só no mercado. E se a gente tivesse que sair, às vezes os hotéis não têm café da manhã, se a gente tivesse que sair, tomar café da manhã, com certeza a gente gastaria, sei lá, no mínimo $10 por pessoa num café da manhã, né? E, e a parte boa também do Airbnb, que eu acho, é você
que fez ele explodir e ser esse sucesso todo, né? É que você vive a experiência de ser um americano. Você entra naquela casa, você fuça, você pode mexer nas coisas, que é super legal, assim, fuçar, ver o que a casa tem e tal. Apesar de você ter toda uma lista, você vê tudo aquilo que tem na casa, mas você, ai, você pode viver alguns dias, é tipo um tiny intercâmbio, sabe? É uma imersão, assim. Então, você pode comprar comida para comer ali. Claro, tenta fazer, não comprar muito, porque daqui a pouco vocês vão embora e você não quer jogar nada fora, né? Compra, assim, o necessário. E pode cozinhar, pode ir no mercado, né? Viver aquilo, tipo. Ah, enfim, é muito divertido ter essa experiências dos eletrodomésticos, que eu digo, que é um turismo de eletrodomésticos. Sim, gente, isso existe. Né? Você poder fazer, usar a torradeira, essa cafeteira, esse tipo de fogão, esse tipo de micro-ondas, forno, esse tipo de chuveiro. Eu não sei. É muito louco isso. Existe um turismo de até máquina de lavar. Você ter a experiência de usar aquilo. Você vai se bater, vai fazer tudo errado, né? Porque é basicamente isso a vida de morar fora no começo. Quando você, né? Mas é muito divertido, assim. É legal e ter privacidade, ficar tranquilo, né? E outra coisa muito positiva que eu achei e que era uma preocupação das pessoas, tá, mas daí eu vou ter que falar com o dono, como é que eu pego a chave, não sei. Então, gente, agora, para minha surpresa, os caras instalaram, tipo, fechaduras com códigos. Então, dentro desses sites tem um sistema de mensagem em que você troca mensagem com o dono e quando tá próximo de chegar, eles te mandam o código para você entrar no condomínio, o código para você entrar na tua casa. Então, você não tem uma chave. Eu achei isso genial. Então você nem fala com os caras. Eu nem conheci eles. A gente ficou, sei lá, nesse tempo que meus pais estiveram aqui, ficou em 3 lugares e nenhum deles foi com chave, assim. Um sistema bem moderno, assim, sabe? Então você entra, tava tudo arrumado. Essa casa que a gente ficou foi em Kissimmee, uma cidadezinha do lado de Orlando, que é onde realmente ficam os parques. Então os parques eram 10, 15 minutos dali. A casa super arrumada, tipo um padrão hotel mesmo, assim. As pessoas estão se profissionalizando no nível em que a casa delas parece um hotel. Elas estão arrumando como se fosse um hotel. É muito legal. É tipo um Uber de casa, se você for reparar, né? É o suprassumo do capitalismo, porque a pessoa pode ganhar dinheiro com aquilo. E essa casa em si, ela tinha bastante regras na saída, assim, deixe, eles vão, sei lá, pedir para você deixar a louça lavando, para você lavar a roupa de cama, para você, sei lá, deixar pôr já para secar. Tem algumas coisas que você tem que, geralmente na entrada da casa tem um livro com regras e para você ler e você entender o que você tem que fazer ou não, né? Mas os meus pais amaram a experiência, assim, para eles foi uma super novidade e eu gostei. E aí você fica tensa porque você fica, ai, será que eu escolhi a casa certa? Será que isso é massa? Será que é que nem as fotos e tal? Tem umas que foram meio decepcionantes, outras foram melhores que a expectativa. E muito bom, assim, os lençóis limpos. Cara, é outro nível, assim. Eu aconselho muito. E se você é a louca da limpeza, do tipo, é... ai, eu vou ter que querer arrumar todo dia, porque não vai ter camareira. Ai, gente, meu, arruma ali a tua cama. Quando tu chegar, tu dá um tapa na limpeza. Quando tu sair, é só dar uma varridinha, tirar os. Nem precisa, não vai precisar arrumar a cama quando tu sair, porque eles pedem já pra você tirar o lençol, alguns lugares. Então, sabe, não precisa noiar, assim, com limpeza. A gente ficou 6 dias nessa casa e foi o suficiente. E aqui nos Estados Unidos tudo tem lavadora de louça, né? Então nem louça você precisa lavar. E as coisas que sobrou, tipo chá e pão, eu trouxe. Enfim, é isso, gente. Eu queria muito passar. Eu morei muito tempo em Airbnb no México, quando a gente não tinha apartamento ainda, não podia alugar. Então, eu sou rata de Airbnb, assim, nesse modelo de casas. E eu gosto muito. É possível viver no Airbnb bem.
É seguro, as pessoas são super educadas e agora nessa evolução do Airbnb, elas estão tão boas quanto hotéis e você não precisa nem da chave. Devolver chave, falar nada, é tudo online. Fica aqui a recomendação para você, quem sabe, viver essa experiência e economizar um dinheirinho. Bom, mas vamos falar dos parques, né? Dar uma passada rápida. Assim, quando você pensa em Orlando, Disney, você tem que pensar assim, que são dois grandes complexos que existem lá. Um complexo da Universal e outro complexo da Disney. Então, assim, são parques diferentes, né? Da Universal você tem Universal Studios e tem o Adventure Island. Então, o Adventure Island, como diz o nome, ele é super mais radical de todos os parques, eu acho, de todos, todos, todos. É mais assim, bem hardcorezinho, mais coisas para fazer, mais brinquedos com adrenalina, mais coisas assim, né? E o Universal Studios é mais calminho. O ponto forte dos parques da Universal é o Harry Potter. Tipo, é a coisa mais legal que tem. E dependendo, você tem que analisar muito bem com quem que você vai, qual o ritmo de parque que essas pessoas têm, se elas são jovens e gostam de brinquedos, talvez você queira ficar um dia inteiro no Adventure Island. Mas se, que nem no meu caso, que é pessoas mais calmas, mais tranquilas, não piram tanto nessas coisas, eu acho que dá para você fazer os dois parques num dia só, porque agora eles construíram aquele trenzinho de Hogwarts, né? Que liga os dois parques, que eles ficam um do ladinho do outro, assim. E aí você consegue matar os dois num dia só. Dá, tipo, de manhã faz uma coisa mais tranquila, que é o Universal Studios e tal, e de tarde você pode ir pro a Ilha da Aventura. Para você entrar mais rápido nesses parques, você tem que pagar, que é o Fast Pass. Então, para furar as filas, furar não, ir rápido nos brinquedos, você paga. Agora, nos parques da Disney, a Disney tem muito mais parque, né? A gente tem o Hollywood Studios, tem o Epcot, tem o Animal Kingdom, tem o Magic Kingdom e tem os parques aquáticos. E eu não sei se eu esqueci de algum mais. É muito parque. Tem gente que prefere ficar dentro do resort da Disney e só ir nesses parques, porque todos os resorts dessa área são mais caros, mas eles oferecem shutter para você ir até os parques, então você economiza com carro. Se você não quiser alugar carro nesse período de Orlando, que é uma coisa difícil, né? Assim, de não fazer. Mas se você não quiser alugar e se você não quiser gastar com estacionamento, porque cada estacionamento, cada dia custa US$ 22, e dependendo do carro que você aluga, é barato alugar carro nos Estados Unidos, porém, se você pega um seguro que cobre tudo, assim, o mais alto, para não correr risco nenhum de dar merda, né? É o preço do aluguel do carro, basicamente. Então, assim, sai. É caro, é barato, mas é caro, entendeu? Então, você gasta muito nessa parte. Eu tenho uma amiga que é a Melissa, querida, louca da Disney. Ela vai agora e ela só vai ficar dentro do complexo da Disney. Ela só vai fazer os parques da Disney. E super dá também. A não ser que você seja um louco do Harry Potter. Dá super pra você só fazer os parques da Disney. Eles são super legais. E beleza, sabe? Não vou dizer que. Dá pra fazer os dois se você quiser. E. Enfim. Essas são as dinâmicas. Eu acho legal vocês verem o que tem dentro de cada um, que vocês gostam, os brinquedos, os filmes, tem uma coisa que vocês querem ver muito. O ponto alto foi, que eu vou falar mais pra frente, foi no Animal Kingdom, que tem a parte do Avatar, do filme, que é muito legal, que é nova. E a parte nova do. E da Universal tem a parte nova que tem Gringotts, do Harry Potter, né? Que é a parte do banco e o beco diagonal. Eles refizeram tudo, então ficou muito massa essa parte, assim. É uma experiência bem ponto alto dos dois, assim, que eu achei. E o grande, grande mestre de todos, todos, todos os parques é o Magic Kingdom, que é aquele que tem
o Castelo da Cinderela, que é aquela foto clássica da Disney, né? Que é a logo deles no começo dos filmes, né? Que passa sininho, aquela coisa assim. Que é o parque mais antigo, né? Nessa parte. E, e que tem que ir. Esse tem que ir, assim. É obrigatório, é fofo, é muito bonitinho. Foi nesse que eu me emocionei mais, assim, vendo as coisas. E vale a pena ir, por mais que os brinquedos sejam mais infantis, vai te conectar com essa Disney da infância, assim. Então vale a pena, muito a pena viver essa experiência também. Yeah. Aí, eu queria só dar uma dicas rápidas do parque, assim, coisas que eu aprendi, que eu sabia, mas eu tinha esquecido, né? Assim, ah, caso você vá passar lá um dia e decidir fazer essa viagem, tem que levar uma mochila. Básico, primeira coisa que você tem que fazer. A Flórida é um lugar que chove muito. Então, nos dias que chovem, é muito tropical o clima aqui. E então, muito úmido, muito quente, muito frio. É tudo bem os extremos, assim. Então, uma coisa legal para você fazer e que você vai fazer com certeza é quando você ir no Walmart, que é lá também onde você compra as coisas baratas para Disney, porque dentro do parque tudo é muito, muito caro. E o dólar no Brasil tá 4,20 agora, então assim, a gente ficou babando nas coisas e não deu para comprar nada. Mas no Walmart você compra, claro, que as coisas não são tão lindas como as do parque, mas você compra umas coisas baratinhas de presente. Você vai nesse Walmart e você compra uma capa de chuva. Por quê? Porque no dia que chove, eles vendem capa de chuva lenta $10. É muito caro. Então lá você pode comprar $10, você no mercado você compra uma capa melhor e para a família inteira, né? Outra coisa que eu gostei muito foi o boné, tanto para o sol quanto para a chuva. Para o sol por motivos óbvios e mais pela chuva, quando você tá de boné, você põe a capa ainda por cima, a chuva não cai na tua cara, sabe? Você fica meio, você enxerga as coisas ainda. Então não fica ruim de ver. Óculos de sol, sem dúvida. Eu sugiro vocês comprarem uma cordinha pro óculos de sol de vocês, para vocês não perderem, tá? Porque a última vez que eu fui, eu perdi um óculos de sol no banheiro e, meu Deus, né? Você ficar sem óculos de sol numa viagem dessa é um saco. Boné, óculos, capa de chuva, mochila, beleza. O sapato mais confortável que você tiver, porque o parque é canseira, gente. São horas e horas em pé, são tipo, sei lá, se você chega 9, 10 da manhã no parque, se você vai embora às 9 da noite, são horas e horas em pé. Então, assim, um bom sapato e, de preferência, a prova d'água. Ou tem os gringos aqui, os gringos deles, não, né? Mas os americanos usam muito chinelo no parque, porque eles entram nesses parques de água e chove, aquelas coisas. Mas aí vai ao gosto do freguês. Mas tem muito tênis que molha, tá? É um saco ficar com o pé molhado. Outra coisa para economizar você levar seus lanches, né? Vai no mercado, a gente comprou pipoca, que dava uns pacotinhos de pipoca. Pipoca aqui fechada é muito boa, não é murcha, tá? É muito boa as pipoquinhas dos Estados Unidos. E a gente comprou várias pipoquinhas e outros lanchinhos, assim, água e muita água para levar, porque também água dentro do parque é caro. E tu compra, tipo, um monte de água no mercado, assim, pelo preço de uma água no parque. Então, assim, leve na mochila. E nos Estados Unidos também eles têm muito esse sistema de lanchinho pronto, assim, dá uma olhada na parte de frios, assim, tem uns que vem uma maçãzinha com queijinho, com negócio. Então, como a água tá gelada, tipo, quando você chega no parque, eles revistam tudo, mas eles podem levar comida. Depois de um tempo você pode comer já ali, mesmo que tenha queijo, essas coisas não vai estragar. E fruta. Levar uma jaquetinha, porque tem lugares que é muito frio. Os Estados Unidos, eles amam ar-condicionado no talo, assim. Lá fora tá 35, você entra no lugar, tá tipo 18, 15 graus. É muito gelado dentro dos lugares. E você não quer ficar gripado na Disney, né? É chique ficar gripado na Disney. Pelo menos tô na Disney, mas não queremos, né?
Quando você sair do estacionamento também, se você for alugar carro, você tira foto do personagem e do número que você tá, pra você não esquecer na volta, porque você vai estar podre, você não vai lembrar nem teu nome direito. Ah, e uma dica fashion é que. Ah, e antes eu via as fotos das viagens e eu não. Ai, eu me achava com uma cara muito desmaiada nas fotos. E são fotos que você quer postar e que você quer ter, e você vai ver de novo, talvez. Então, a minha dica para ficar com cara arrumadinha e bem nas fotos e bem consigo mesma, no fundo, né, é passar batom vermelho. Tem um batom vermelho da Maybelline e outros que ficam 24 horas, ou 12 horas, ou 9 horas de duração e esses mates, assim, e você, nossa, eu fiz isso todos os dias. Eu não precisei carregar na maquiagem, né? Porque, claro, um calor, ninguém quer ficar passando nada na cara. E um batom é batom vermelho, as pessoas acham que é coisa para quem gosta de maquiagem. Gente, batom vermelho é pra gente que não gosta de se maquiar. Porque é a coisa mais fácil e com mais impacto e mais econômica que você pode fazer. Entendeu? Batom vermelho é vida. Então fica aí a dica para você ficar bonitinha nas fotos. Tenta tomar cuidado, porque é bom não ir em outubro para Disney, porque é a época de furacões. Agora que já é a época, e conheço muita gente que foi e ficou presa no hotel, tipo, no hotel, eles não deixam nem você sair. Então, não queremos isso e é bem quando as passagens ficam mais baixas. Então, preste atenção na temporada. E lembrando que a temporada de férias, alta temporada nos Estados Unidos, é no meio do ano. Então, é junho, julho, abril, maio, junho, julho. E um pouquinho de agosto, que é as férias escolares. Então, cuidado também para não vir nessa época, que os parques vão estar bem cheios. E é época bem de chuva, assim. Eu lembro que a última vez foi em junho, a gente pegou muita chuva e é um saco. Chuva, assim, torrencial. Chuva trovão, bem Flórida, bem Louisiana, catastrófica, assim. Parece que o mundo vai acabar e passa, entendeu? Mas eles fecham todos os brinquedos, é um saco e ninguém quer isso. E outra coisa, você pode fazer tudo pelos apps da Disney e da Universal. Tipo, eles evoluíram muito nessa parte. Lá você consegue ver. Tem Wi-Fi no parque inteiro, então você consegue ver as horas que vai ter, sei lá, desfile, programações, você consegue pôr. É tipo um Google Maps, você quer ir tal evento, ele faz o mapa, faz o caminho e diz quanto tempo você vai demorar para chegar até aquele lugar. Você vê quanto tem de fila nos lugares. O mapa real, ele diz no mapa, ele põe você onde você está no mapa. Tudo, você pode comprar ingresso, reservar tudo pelo app. Mostra, na hora de entrar, você mostra o ingresso pelo app também. É tudo assim, ficou tudo automático, bem fácil. E a experiência é bem legal usar assim. E acho que é isso. Tinha mais uma coisa que eu queria dizer e que eu esqueci agora. E talvez eu não lembre nunca mais. Mas tudo bem, era isso. Ah, não, eu lembrei. Se você tem aqueles carregadores portáteis de celular, você leva, porque a bateria come. Você quer tirar foto, fazer vídeo, come toda, e não tem essa parte a Disney. Foi um pouco. Como assim, gente? Vocês não têm isso ainda? Eles não têm um lugar onde as pessoas possam carregar o celular. Então, a bateria. Você não quer que a bateria acabe, você precisa de celular, então leve esse carregador. E outra dica que eu esqueci é não tirar tanta foto. Tire foto, aproveite o lugar, tipo, viva o momento. Eu só tirei foto e fiz stories do que realmente mexeu comigo, do que realmente me impressionou. Eu via que ficava horas tirando foto das coisas e. Tipo, eu amo tirar foto, amo tratar foto. No meu Instagram pessoal, eu faço muito isso, eu gosto disso, mas deixe só os diamantes, sabe? Faça uma edição do que você quer tirar foto. Pense, isso vale a pena. Tipo, viva o momento. Desligue um pouco do celular, sabe?
E eu sei também que tem, para quem vai vir e precisa de internet, tem essas empresas que vendem chip internacional para ficar na viagem. Acho que é uma boa também, porque ali tem Google Maps e tudo mais. E tem o sistema do Google Maps que ele você pode baixar os mapas dos lugares, né? Então, mapa para carro, a pé, tudo. Então, se você vier, você baixa o mapa de Orlando, por exemplo. Se você tiver online no lugar com Wi-Fi, você põe no mapa, você chega até em casa, talvez com o mapa offline, sabe assim? Então, para não comer também todo o teu tua internet, essas coisas. Bom, era isso, lembrei. Tá, tchau. Essa parte acabou. Vamos para a experiência. E aí que eu tava, como eu falei antes, eu tava receosa de ir na Disney e não sentir aquela coisa que as pessoas sentem, né? Que choram e tal. E dessa vez, eu não sei se foi a terapia, o que que aconteceu comigo, mas eu tava bem calminha. Eu tava ótima. Eu entrei lá, eu senti uma vibe assim, uma coisa nova, interessante, porque eu tava morrendo de medo de ir e não senti aquilo de novo. Eu não sei se eu não me permiti sentir. Ah, eu não sei a ziguezeira que deu. Mas escrotíssima, assim, tipo, de não. Eu acho, eu sei o que foi. Eu não entendi o trabalho que dá para fazer as coisas. Em 2012, eu era, sei lá, eu não entendia o trabalho que dava para construir, para criar um conceito. Por mais que eu tivesse já fazendo pós-graduação, eu acho que eu não entendia a dimensão. Hoje eu tenho um projeto na minha mão, eu entendo isso. Então, quando eu cheguei lá, eu vi tudo aquilo funcionando, tudo aquilo perfeito, eu falei, caramba! Isso é muito foda, porque tem eu fiquei imaginando todas as equipes, as planilhas daquilo, tipo, tudo sendo executado no mesmo momento, enfim. E aí o ponto alto pra mim foi que tem um brinquedo novo do Avatar, né? E eu tava muito curiosa pra ver o Avatar. Meu pai queria muito ver. E quando eu cheguei lá, eles construíram, eu fiz stories sobre isso. Se você vai lá no meu Instagram, lá nos highlights tem states dos Estados Unidos, com a bandeirinha, clica lá que eu gravei algumas partes. E eu me emocionei, assim, porque os caras fizeram experiência mesmo, parece que você tá no filme. E aí tem o Avatar Flight, que eu também, a Melissa é a louca da Disney, e ela falou, nossa, tá todo mundo falando desse brinquedo. E daí a gente ficou 1h20 no brinquedo, e os brinquedos da Disney, a experiência já começa na fila, assim. Dá para você ver o crescimento da experiência. Quanto mais você avança perto do brinquedo, a atenção da história e os elementos da história que aquilo representa ficam maiores, mais comunicativos, mais intensos. Então é bem legal ver esse tipo de estratégia sendo aplicada, assim. E no Avatar tinha lá ele dentro daquele negócio, o bicho, né? Assim, o Avatar dentro daquela banheira de água e tudo muito igual ao filme, muito, assim, tinha até a mesa do cara com as coisas esculhambadas, assim, tipo, tudo nos mínimos detalhes, assim, e real, né, e único, isso não tem em outro lugar do mundo, só tem ali. Então, por mais que os caras tenham criado e seja fake, porque não tem uma história ali, aquilo é único também. Não tem em outro lugar do mundo. E daí, na hora, sim, eles contam uma história antes de você entrar no brinquedo, o que que você vai fazer, o que você é, o como que é. E eles vão te fazendo. Você vai começando a imersão. E aí, nesse, você senta, parece que você senta tipo num cavalinho, daí encaixa uma coisa nas tuas costas, você segura assim, é tipo uma moto, sabe? E você põe um óculos e, aí eles abrem, começa o brinquedo, assim, cara, foi surreal a experiência, assim, porque você até dá uma quase ânsia de vômito, assim, porque é totalmente imersivo. Então eu já fiquei pensando no roteiro daquele Avatar, né? Uma coisa é você fazer um roteiro do filme onde você tá assistindo a cena. E num brinquedo você tem que tornar o telespectador como um elemento daquilo. Então ele é um
dos personagens. Então ele tem que enxergar o que um personagem enxerga. Então eu fiquei já imaginando os caras montando aquele roteiro, assim, porque um roteiro 3D e de imersão é totalmente diferente, né? É, por isso que a gente viu os primeiros filmes que os caras aplicavam 3D em cima e não era emoção. Hoje você já consegue ver um filme 3D e sentir o 3D porque o roteiro foi pensado para aquela bola vir na tua direção, né? O storyboard, tudo assim. E a minha cabeça explodiu ali, porque é um trabalho de design, comunicação, experiência, publicidade, marketing, storytelling, tudo, tudo, tudo no mesmo lugar. Assim, as pessoas vivenciando aquilo. Então você entra e você monta no teu dragãozinho lá do Avatar e você começa a viver a aventura. Eu acho que dura, sei lá, nem 2 minutos, 3 no máximo. E ele mergulha, ele vai, ele sobe e você vive aquilo. E eu amo coisa futurística, né? Como vocês podem ter percebido no último podcast, eu amo. Eu acho que a gente vive numa coisa muito velha ainda. Já acho fio uma coisa absurda. A gente tá em 2008 e as coisas terem fio. Eu tenho um teclado ainda, assim. Eu acho isso feio. O Alexandre vive zoando com a minha cara. Ai, eu acho isso feio. Acho que já tinha que ter mudado isso. Eu acho que tem alguém ganhando muito dinheiro para as coisas não evoluírem, assim. Enfim, e ver aquele futuro que eu imaginava, assim, que eu dizia, nossa, as pessoas tinham que viver isso, sei lá. E na minha pós, a gente fazia muito esse exercício de imaginar soluções para o futuro, ou de experiência e tal. E ver aquilo, gente, quando eu estava no meio do brinquedo, eu comecei assim, eu fiquei emocionada de viver aquilo, subindo, descendo, e os bichos, e o cara falando com você, e você descendo. E aí o cara parava uma hora numa pedra, assim, para o dragãozinho descansar, e aí no meio da tua perna tem um sensor e ele fica expandindo e voltando, e você ouvia o som do dragão respirando, então é como se você realmente tivesse sentado em cima do dragão e ele estivesse respirando. E aí, quando tinha água, eles jogavam água. E aí que eu vi que são vários andares. Assim, você entra nesse brinquedo e, tipo, acho que tem não sei se era de cima ou de baixo, ou 2 vezes. É uma tela côncava, assim. E quando você via na lateral, tinha várias pessoas, assim. Então, você via as pessoas montadas naquilo com óculos. Era uma visão muito futurística do lugar. Assim, eu olhei, assim, pro lado. E ninguém olha pro lado num brinquedo desse, né? Eu que sou louca. E via todas aquelas pessoas, assim, vivenciando aquilo. Parecia que eu tava dentro de um filme futurístico também. E eu me emocionei, assim. Sei lá, explodiu a minha cabeça esse brinquedo. Eu achei o melhor, o ponto alto, por isso que eu tô dedicando aqui esses minutos para ele. Porque eu imagino o trabalho da equipe e esse é o brinquedo de última geração. Você imagina, assim, todas as tecnologias que existiam na época que eles terminaram de fazer, né? Porque quando você lança uma coisa tecnológica, automaticamente ela já está sendo superada por outra que está sendo criada. Essa é a loucura da tecnologia. Mas daquela época e de todos, ele é o mais tecnológico, o mais bem feito, com o roteiro para aquilo, tudo, assim, o conforto e tal. Minha mãe enjoou, meu pai saiu assim, sem falar nada, ele nem conseguia expressar. Eu acho que deu um nó na cabeça dele, porque você não entende. Imagina, eu ainda que estudei um pouquinho do processo, do que é criar essas coisas. Criar, assim, bem longe, mas o que é criação de conceitos, essa coisa do design, né? Já fiquei assim, imagina, as pessoas nem conseguem nem processar aquilo, né? E eu achei os bonecos do Avatar. Tem do outro brinquedo que é só um barquinho, que é bem mais leve, bem para criança, assim, e tal. Tinha um boneco perfeito, assim. Os bonecos da Disney, então, que era uma coisa que me agoniava. Eu fico muito agoniada com boneco mal feito. Meio, assim, meio, sei lá o quê. Parece aquelas coisas de. Ai, eu sou de cidade pequena, que por essas pessoas que fazem aqueles bonecos velho, feio da cidade. Deus do céu. Naqueles desfiles daquela cidade, enfim. E, e nossa, tá outro nível. A Disney tá dando, e eu queria muito ver esse salto, né? Como que eles vão fazer essa transição entre
os brinquedos que são clássicos e esses que estão chegando, né? Porque você vai. Tem vários níveis de brinquedo, assim. Ah, enfim, essa experiência foi muito, muito emocionante, assim. E aí, para tudo isso dar certo, é preciso um complexo de funcionários e de contratações e de sistema. E aí eu já começo a pirar, né? Porque eu tava lá vendo aquelas pessoas, aquilo é o trabalho delas. Então, assim, elas, como você acorda e vai pro seu trabalho, a pessoa acorda e vai pra Disney. E boatos que eles moram tudo no mesmo lugar, que é meio exército o negócio, assim, meio um sistema bem fechado. Não sei, que as pessoas têm hora pra sair, hora pra voltar, enfim, não sei direito como funciona. Se você sabe, por favor, me escreve, me conta, porque eu tenho curiosidade de saber. Mas assim, daí eu fiquei pensando na parte engraçada das coisas, né? Porque você chega lá e como é que é o sistema de casting dessas coisas? Porque daí eu vi lá a Bela super bela, né? Linda, menina, atriz mesmo, né? Porque é uma atriz que tá fazendo aquele. Você tem. Assim, oi, eu sou a Ivana e eu estou aqui para fazer o casting da Bela. Ah, mas se a gente pôr uma lente de contato e mudar a tua peruca, você pode virar Ariel, porque todas usam peruca, todas, né? Claro, para ter aqueles cabelos de princesa. E como que é entrar no personagem, né? Como você entra, como que é o treinamento para essas meninas e meninos que fazem os príncipes e os outros personagens para entrar nessa atmosfera, né? De do personagem de verdade, né? Live action mesmo, assim. E eu fiquei confusa, porque são muitos Mickeys e muitas Belas e muitas Ariéis. Eu achei que era uma só, são várias. Se eu fosse uma criança, eu ia ficar confusa lá dentro, porque são muitos. E, e essas pessoas, sei lá, têm uma vida, né? Elas têm uma vida. Elas são, a maioria, aparentemente jovem. Essa do casting que se apresenta nos desfiles e tudo, né? Pensando como é que é a família delas, né? Onde que elas moram, como que elas vieram para ali. E aí eu imaginei, sei lá, você tá em Orlando e aí um dia você entra no Tinder e aí você dá match com uma pessoa, você sai com a pessoa e aí a pessoa diz que é ator ou atriz e aí você, tá, mas o que você faz? E a pessoa te responde, ah, eu sou o Pumba da apresentação do Rei Leão, do Magic, do Animal Kingdom, sabe? Eu sou a pessoa por trás do Pumba. Eu sou ele nas terças e quintas e daí depois eu sou o Mickey no Magic Kingdom. Eu não sei, entendeu? Tipo, aquele é o trabalho dele. Imagina seu trabalho ser o Pumba. Seu Timão, na verdade, porque o Pumba é meio robô, né? Que eu lembro da apresentação. Mas o Timão era uma pessoa. E daí tem os dançarinos, e você pode ser o cantor do musical do Rei Leão, né? Você pode ser a Bela do Brinquedo X, né? Que conta as histórias e. Meu, imagina se sair. Eu queria muito conhecer essa pessoa, né? Ver como é que é. E quanto tempo é o contrato deles? É, assim, ah, você vai ser. É, a Bela por essa temporada e depois acabou? Ou como é que é isso? Ai, eu fiquei tão curiosa. E daí eu também fiquei pensando no dia, sei lá, que você tá muito triste e você tá menstruada até a alma e você tem que ser a Bela, a Ariel, do alto do carrinho do negócio e você tem que sorrir, que é uma coisa da Disney, assim, que todas as pessoas sorriem, todas as pessoas são felizes e quem trabalha lá, né, são super educados, super profissionais, né, porque você conseguir sorrir quando você quer chorar. Hoje isso é tido como profissionalismo, né? Assim, você não pode aparentar. E, e aí você tem que sorrir, você tem que estar linda, e você pode ter levado um fora, e no outro dia você tem que fazer a apresentação com o príncipe encantado. Ai, eu fiquei pensando nesses dramas, assim, que essas meninas que vivem essas princesas, sei lá, né? É meio estranho.
E é tanta gente, tipo, você vê no final do parque, assim, eles já fechando tudo e vindo mais outra galera na parte, assim, né, turnos, né? Assim, a galera se revezando, porque a Disney funciona quase que todos os dias do ano e 24 horas por dia, porque termina às 11 da noite as coisas e no outro dia tudo tem que estar pronto, limpo, arrumado para as pessoas que vão chegar. E daí mistura todos esses funcionários com as pessoas e passa aquele. Você fica observando as famílias, e daí a família de tudo quanto é canto do mundo, tudo quanto é língua. Isso é muito bonito de ver. A Disney tem a capacidade de unir as pessoas nesse sentido. E são grupos de pessoas iguais, assim, sabe? Tipo, filho, mãe, pai, tudo parecido. Parece cardumes de peixinhos, assim, andando, tipo, grupos de pessoas iguais. Aí tem as pessoas que vão com as camisetas iguais, para não se perder. Tem tudo os adultos que vão com a desculpa de levar uma criança. Tem 10 adultos no grupo. Aí tem uma, duas crianças para. Não, mas a gente veio para levar as crianças. Mentira! A Disney é para todo, meio que para todo mundo, assim, né? E aí tem aquela parte daí que a mãe sonhou em estar ali com a criança, daí chega aquela apresentação dos personagens, e daí eles colocam a criança assim em cima, né, de cavalinho aqui em cima na garupa e tal. E a criança, não, eu não quero ver, começa a chorar. E a mãe, meu Deus, eu viajei todo. Eu só fiquei imaginando os flashes da cabeça das mães, assim. Eu viajei tudo isso para trazer para essa criança não tá sabendo aproveitar. E nem eu tô conseguindo aproveitar, porque eu tenho que cuidar, né? Porque agora eu vou ter que lidar com esse choro. E às vezes também gastam dinheiro super com presentes caros dentro do parque, e às vezes. E as crianças gostam tudo de pucheca, de canudinho, de copinho, de coisa assim, bem plastiquenta, né? Criança pira, eu piro nessas coisas, eu pirava nisso. Bem, mais porcaria que tivesse era o que eu mais gostava. E aí você compra aquele presente caríssimo e daí a criança pira no negócio de fazer bolinha de US$ 5, sabe? Eu acho que é impossível existir uma coisa de US$ 5 dentro da Disney, mas assim, 10, US$ 20, você gastou US$ 60 na boneca e tal, porque esses brinquedos caros é tudo difícil de brincar, é muito grande e muito chique. A gente não pode ter medo de destruir. Com certeza, se um dia eu levar o meu filho, ele vai fazer isso comigo. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá na frente e ele vai chorar. Acontece, né? Como tem crianças que amam, que entendem e vivem aquilo, né? É muito engraçado ver a dinâmica das famílias, dos funcionários, né? E pensar naquilo tudo de novo. Agora vamos para uma parte mais analisando o significado da Disney e a história dela em si, né? Que tem outro podcast do Jovem Nerd de 2013 sobre o Walt Disney. E aí lá eles comentam numa biografia que tem de 1000 páginas sobre o Walt Disney e tal, que é uma figura que mais pra frente eu vou falar. Mas que os parques de Orlando, assim, ele comprou ele construiu porque tem duas Disney, né? Tem a Disneyland, que foi a primeira em 1951 em Los Angeles ali, pela região, e que foi construída 25 anos depois da estreia do Mickey, né? O grande nascimento do Mickey. 25 anos depois ele construiu a Disneyland. E depois mais, não sei, 15 anos depois, não, foi em 1971, 70 e tantos, que ele construiu a Disney World, que é a Disney de Orlando, né? Que é o grande, que é muito maior, né? Muito mais. O complexo é muito. Tipo, é gigante, assim. E daí diz que nesse processo ele estava buscando lugar para construir, não é qualquer lugar que você constrói, né? Você tem que analisar o clima, e ali era um clima ameno, entre aspas, mas que chove bastante, né? E a Flórida, gente, tanto a Flórida quanto a Louisiana é 40% água. Que eu lembro que eu falei para vocês que é pântano. Então, a Flórida é a mesma coisa, eu acho que até pior. Tem um pântano gigante no meio da Flórida. Tudo é pântano na Flórida. Então é uma região que ninguém
tinha grana e ninguém ia comprar para investir, para secar tudo aquilo para poder construir em cima, né? Então era uma região imensa e os terrenos, acho que ele pagou na época, ele começou a sobrevoar ali e ele usou outro nome, que nem eles contam nesse podcast, um homem de uma outra, criou uma empresa para ninguém saber que era ele, né? Claro. E começou a comprar os terrenos ali, muitos terrenos. E ele disse que ele pagava em média, ai, não sei se é 4 hectares o número, mas US$ 180 por 4 hectares. Assim. E ele foi, tipo, pra época, né? Imagina, lá em 1960, né? Voltando. Imagina, a Flórida não existia nada ali, né? Não, ele colocou toda essa região no mapa, basicamente isso. E aí, quando aí começaram a investigar quem era a pessoa rica que estava comprando, e um belo dia descobriram que era o Walt Disney. E aí, assim, houve uma explosão de especulação imobiliária e os terrenos subiram para US$ 1.000, assim. Claro, né? Quando você sabe que o Walt Disney está querendo comprar o seu terreno, o que que você faz, né? Você quintuplica o preço, né? E imagina, e não é só isso, né? Assim, no sentido de que tudo vai mudar. É que nem quando você compra um apartamento. Beleza, comprei esse apartamento. Aí, um belo dia, constrói um shopping na frente desse apartamento. Agora, esse apartamento aqui vai valer, meu Deus, muito mais. Isso acontece, né? Dependendo do que você constrói perto, valoriza muito a localização. Enfim, mas aí, quando descobriram, o cara já tinha comprado metade dessa região, assim. Então, foi assim que iniciou esse projeto dele, né? E o mais louco desse processo é você pensar que se você quiser ir na Disney, pagar a fortuna que é cobrada e sair sem nada na mão, você sai. O que eu tô querendo dizer é assim, que você não paga X dólares e sai de lá, sei lá, com um celular, com um carro, com uma cadeira, com uma mesa, com uma coisa material. Você sai de lá só com memórias e experiências. É isso que a Disney, os parques temáticos, tanto Disney, Universal, whatever, vendem. Eles vendem um dia de experiência. E isso é muito louco. Você conseguir. Eles chegarem ao ponto de te convencerem que vale a pena você dar esse dinheiro para você ter. É um trato que vocês fazem. Porém, não é bem assim que eles trabalham. Eles dão essa opção, ninguém é obrigado a comprar nada. Acho isso extremamente inteligente, não sou contra isso. Inclusive lá, quando você pensa em toda a estrutura que você está podendo vivenciar, tudo aquilo que você tem acesso, os brinquedos, os lugares, a experiência, às vezes eu acho que está saindo US$ 100 por dia por parque. Você acha às vezes até barato, né? Por tudo que é oferecido e emoção que você carrega para tua vida, você sai de lá com memórias e fim. O outro lado é como eles fazem você consumir, né? Porque quando você, como eu falei antes, a experiência de entrar no brinquedo também. Mas quando você sai do brinquedo, onde é que você sai? Na lujinha daquela negócio. Então, é muito inteligente, porque você sai assim, você foi trabalhado todo na tua expectativa, tem o ápice da expectativa, que é quando você vai realmente no brinquedo, que é o ápice da experiência. E quando você sai daquilo, você inconscientemente vê que você não tem nada na mão, né? E você ama tanto aquilo, você quer tanto aquilo, que você quer sair levando aquilo com você. Você quer uma coisa que te lembre daquilo. E aí vem a loja. Quem faz isso também são os museus. No final, você sai na lojinha do museu. E eu acho que isso é um sistema também de perceber o engajamento de cada brinquedo, né? Porque eu acho que quanto mais as pessoas saem querendo comprar, mais
você consegue medir o engajamento delas por aquele filme, por aquela experiência, por aquele tipo de experiência, né? Porque não basta só ter o tema, mas é como o formato em que aquele tema tá. É 3D, é montanha-russa, é carrinho na água, né? Então tem várias métricas aí que eu acho que eles usam para medir essa relação entre o público e filme, e brinquedo, e loja e consumo. Então eles, e olha só, é tão lindo que você pode levar essas coisas com você. E eu imaginei muito eu comprando aquelas coisas que eu queria, mas eu engavetando elas, porque, sim, elas vão me lembrar de algumas coisas, mas muitas eu vou enfiar numa gaveta velha depois de um tempo e whatever, né? Assim, e outra coisa, quando você sai do museu, você compra uma coisa assim, você investe nisso, você está financiando aquilo também, né? É uma maneira de você financiar que aquilo continue funcionando, né? Eu acho que os brinquedos levam uma parcela de lucro. Eu não sei como isso é. Eu tô pensando aqui que deve ter um financiamento. Então, tudo aquilo que tu compra, tu tá financiando. Se você, sei lá, consome o negócio do museu, você está dando um dinheiro extra para o museu financiar tudo aquilo, recomprar produto, né? E continuar fazendo o que faz. Né? Uma consciência que a gente acha que o consumo é uma coisa que acaba ali. Não, você tá. Todo o consumo é financiamento de alguma coisa. Então é muito interessante perceber o nosso comportamento. E eu, claro, quis levar muita coisa, mas eu, como trabalhei com essa parte de produto, né, licenciamento e teve umas coisas da Disney que eu não gostei muito. Eu acho que as pessoas compraram tudo e eles não conseguiram as coisas legais e ficou só umas coisas muito esquisitas para comprar, assim. E tem o outlet da Disney que é quando você consegue comprar as coisas mais baratas, mas também só tinha xepa, assim, os brinquedos que ninguém comprou e você fica tentando entender por que as pessoas não compraram, daí quando você pega, você realmente não tem um appeal, assim, uma coisa que me faça comprar. E claro que eu fico analisando isso, porque o brinquedo é a isca, né? Tipo, eles jogam a isca, e se você quiser, você pode comprar, ninguém te obriga, mas eles, assim, eles é uma estratégia de venda genial, porque em nenhum momento eles falaram para você comprar. Eles foram te convencendo com a experiência, com fatos e, enfim, sabe? Interessantíssimo esse processo. E quando eu me emocionei naquela apresentação no castelo, assim, foi quando eu me liguei que a Disney, o tempo de existência dela, ela fez uma coisa. Tanto ela quanto outras coisas, né? Outras outros formatos similares a ela, ela fez uma coisa, ela contou histórias. Só isso que ela fez. Sim, ela produziu animações, produziu filmes, teve essa produção, você vê um resultado, né? Mas ela contou histórias. E as histórias são o que ligam a humanidade desde o início, os mitos, né? Quando o ser humano não conseguia escrever, era como ele passava o conhecimento para a próxima geração, né? Nunca, não é sempre que existiu escola, né, gente? Vocês têm que tentar voltar lá para a época das cavernas, assim, né? A história tá muito, muito ligada à evolução humana e ao nosso crescimento, né? Tanto psicológico como tecnológico. E é o que interliga todos esses anos e todas essas práticas e tudo, né? E eles souberam fazer isso com maestria, com a releitura dos clássicos, né? E contos de fadas que não eram nada daquela coisa. A Disney afofou tudo, né? Tornou os contos de fada fáceis de entender, dentro de uma linearidade, assim, e dentro de um jeito prático de entendimento, né? Que, por um lado, estragou umas coisas, mas, por outro, tornou isso mais acessível. E essa é uma opinião que outro dia eu posso falar em outro podcast, porque eu acho que hoje não vai dar tempo de dizer minha opinião sobre isso, mas o que importa é, tipo, que eles fizeram essa conexão com a nossa infância, né? E hoje a gente pode apresentar, sei lá, Rei Leão para os meus sobrinhos. Eles não conhecem, né, Rei Leão, eles não conhecem essa outra parte. Nossa,
o primeiro filme que eles fizeram, de verdade, verdadeira, assim, foi A Branca de Neve, em mil, 1940, 1950, uma coisa assim. É super antigo o filme da Branca de Neve. E é uma belezura, é uma obra de arte aquilo, né? Nossa, Branca de Neve é uma coisa mais linda do mundo. Até hoje é atemporal. Os contos de fada têm isso, e é por isso que eles permeiam a gente até hoje. Eles são atemporais. Então, se você assistir hoje, você vai se identificar com o personagem e vai querer viver aqui. Assim, tipo, você vivencia aquilo, você se põe no lugar dela, entende? É por isso que as histórias são tão importantes pra gente, né? Mas aí eu fiquei pensando na época em que teve um gap ali da Disney de produção. Na minha época, né? Teve outros antes, mas eu lembro que teve vários bons lançamentos, assim, e uma vez era uma princesa atrás da outra, que é esses clássicos antigos, eles reativaram as princesas, né, nesse modo mais moderno e tal, mas teve uma época de produção baixa de princesas, né, e que foi ali quando entrou a Pixar, né, porque hoje a Pixar é da Disney e teve o lançamento do Toy Story, do Monstros S.A. e tudo, e eles falam nesse outro podcast do Jovem Nerd, que a Pixar tem essa coisa similar com a Disney, que é essa coisa dos detalhes, né, das histórias e as histórias muito bem feitas. E a Pixar, ela inventa as próprias histórias, né? Assim, claro que a Disney teve várias, nem tudo foi contos de fadas, mas assim, a Pixar inventou do zero e inventou as histórias modernas, né? E a grande revolução da Pixar também foi fazer os filmes nos programas de 3D. Eu não tô falando 3D, gente, que você tem que pôr o óculos, tá? Assim, para assistir. Eu tô falando no programa em que você faz o vídeo e a história em 3D. Os bonecos, se você girar eles, você vê eles em 3D. É isso que eu tô falando, né? E que foi o grande quebra, né? Eu lembro do último filme da Disney 2D, que é aquele quadro a quadro, sabe? Que é tipo essa textura que tu vê na Cinderela, Dumbo, Branca de Neve, que é aquela flat, né? E quando você vai para Pixar, você vê os brinquedos em 3D, né? Eles em 3D. Então, essa foi a grande sacada, assim, como o Walt Disney teve a sacada dele para animação, que ele inovou em vários aspectos, a Pixar vem e dá essa inovada. E claro, quando você não consegue vencer o seu adversário, você compra ele, não é mesmo, Disney? Comprou a Pixar. Então, depois de todos esses lançamentos da Pixar, e teve Shrek ali no meio também, que é da DreamWorks, que é outra coisa, que é da Universal, que é o concorrente deles. Concorrente, assim, né? Mas eu lembro que se ressurgiu a história das princesas com a Frozen. Depois de muito, não sei se vocês têm essa memória, mas eu tenho, tipo, não falava mais de princesas e veio, acho que saturou um pouco e aí veio a Frozen com esse estilo de princesa, sei lá, explorando essa parte da neve, né? Que é uma coisa, se você pensar estrategicamente, tematicamente na construção de uma história, eles não tinham abordado ainda, né? E essa coisa meio escandinava, né? E a inovação do Frozen, o Frozen foi 3D, né? As meninas, as personagens são 3D, feitas no 3D, não assistidas no 3D. A grande inovação foi o plot twist, né? Que é o amor de irmã e que quebra aquele amor do príncipe. Que, claro, as princesas têm essa parada do príncipe, mas foi na década de 40, né? E que na real, no conto de fadas, na análise, tem outro significado, assim, essa história do príncipe, princesa, foi, assim, a leitura foi feita muito superficial, sabe, nesse aspecto, assim, mas tudo bem, né, não vou entrar em grande discussão nisso. E o Frozen quebrou todos os recordes, eu acho, porque se você for analisar uma animação que faz sucesso, a música faz sucesso, né, o Let It Go, assim, todo mundo sabe.
todo mundo sabe cantar, então é um sinal de sucesso, né, do musical. Tem o personagem secundário também, eu acho que é um termômetro de sucesso, quando eles conseguem emplacar o alívio cômico, né, que tem nesses filmes, sempre tem o personagem que ajuda a princesa e tal. E tem a dupla, né, a Elsa e a Anna, eu acho que esses são os nomezinhos delas, né? E que deu certo também, o figurino, a roupa, enfim. Lá na Disney, eu tô falando muito de princesa porque tem o castelo onde você pode se transformar na princesa, né? Quando você é criança, assim. Você faz o cabelo, maquiagem, e do lado tem uma loja de roupa de princesa. Então, eu só fico imaginando a cabeça de uma menininha dessas que se transformou numa princesa no Magic Kingdom, né? Vamos, meu Deus. E aí, depois, a grande princesa que apareceu foi a Moana. Então, Aí a Moana a gente já começa. Teve o Divertidamente nesse meio tempo, mas eu acho que o Divertidamente fez mais sucesso com. Que não tem princesa envolvida na história, né? Que todos os filmes que tem meninas exploravam essa parte de princesa. Mas o Divertidamente é uma menina normal, a primeira em anos. Teve o Brave também, né, que fizeram ela tipo tomboy, que é aquela menina super esportiva e, né, a parte masculina mais desenvolvida, assim, né, não do gênero, mas de comportamento. E aí a grande que veio, assim, e que foi sucesso também foi a Moana, eu acho que entre as crianças, assim. E aí já vem essa parte de aumentar, essa estratégia já de fazer a representatividade, né? Porque a Moana é totalmente diferente dessas outras princesas, né? A pele dela é escura, o cabelo dela é cacheado, ela mora numa ilha, né? E eu acho a história dela mais interessante ainda, porque na Brave é uma relação entre ela e a mãe, né? Muito forte, essa coisa mãe e filha. E na Moana é uma relação dela com a liberdade dela, com o pai dela, e ela se salva, né? Ela tem ajuda lá do cara, daquele engraçado lá do The Rock, que faz a voz dele. Mas é ela que se supera. Então, acho que esse já é uma evolução, assim, no contexto, né? E eu sempre dou uma comentadinha da psicologia analítica que quando você analisa contos de fadas, isso as meninas do podcast do Talvez Seja Isso também sempre comentam, que há no livro da Clarissa, do Mulheres que Correm com os Lobos, comentam, e outros aspectos comentam quando você analisa um mito antigo desses, né? Que na verdade a Cinderela é a vassalissa, né? O conto original e tudo mais. Quando você analisa um conto de fadas e você assiste um filme como esse, você tem que se pôr no lugar de todos os personagens. Todos os personagens são aspectos da tua parte psicológica. Todos eles têm um significado. Então, quando você olha para o filme da Cinderela, você não é a Cinderela. Você é todos. Você é o vilão, você é o mocinho, você é o rei, você é o jardineiro, você é o alívio cômico, você é o ajudante, você é tudo. Você é a mãe que aparece, o pai, o filho, todos. E depois que eu comecei a analisar os filmes assim, a gente fica mais completo, assim, é menos vitimiza menos, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então a leitura equivocada que acontece é que a princesa é essa pessoa frágil e não sei o quê, e todo mundo só se põe no lugar da princesa. E não, né? A gente é tudo, a gente é inclusive a Malévola, entendeu? E todos eles são aspectos importantes. Então, ai, mas por que que tem a princesa? Por que só tem que ser princesa? Então, na verdade, eles usam esse final, que é quando as histórias foram criadas, né? Nessa época em que era tudo monarquia, a história da menina virar princesa é quando realmente ela conseguia ligar todos os elementos da psique, que eles chamam dela, da parte psicológica dela, juntos, e ela se coroava a rainha e a princesa do negócio. E o casamento dela com o príncipe não é visto como um salvador, é a conexão dela com o lado masculino dela. É muito.
masculino não de gênero, na parte que nós todas temos o nosso lado masculino e feminino. Então, essa é o grande significado disso. E hoje, claro, como todo mundo analisa muito superficial e parece que a princesa tem que ser a salva, a não sei o quê, distorceu todos esses significados que eu tô contando para vocês. Tá tudo distorcido. E agora vai sair o Detona Ralph na internet, o Wi-Fi, que é a história, sabe o Detona Ralph? E eles fizeram todas as princesas reunidas no quarto, e daí chega a menininha e ela começa a falar que parece que tá todo. Vocês viram esse trecho na internet? Eu acho que eu postei. É muito bom. Esse filme, eu acho que eles vão ter que fazer um spin-off só das Princesas Unidas, assim, porque a galera pirou. E elas estão de roupinha normal, estão de pijaminha, estão, sabe, assim, tênis, enfim, e tá vendo essa leitura da princesa de acordo com a época dela. O Walt Disney não fez nada de errado, assim, então ele só fez a leitura para a época, né? Mas, enfim, o que eu quero que vocês levem é que a princesa não está esperando ser salva, né? Isso ficou na parte superficial. Na verdade, é a união dela com todos esses elementos da vida dela. Só que como a gente leu isso, a gente criou o complexo de princesa, né? Em todas nós, que eu já falei em vários podcasts aqui. Enfim, acho que vocês entenderam o recado, né? Vão começar a olhar diferente para essas historinhas de agora em diante. E falando assim do Walt Disney, ele é uma figura polêmica. Todo mundo pinta ele como um ser perfeito, né? O marketing em cima dele é muito bem feito. Não sou contra, não tenho nada a ver com isso, mas os boatos é que a parte negativa dele era que ele participava de um grupo que dizia ser antissemita, então tinha essa coisa de preconceito com os negros e tudo mais. E na história dele, eu vi um filme que é Walt antes do Disney. É uma coisa assim, tem no Netflix, minha mãe pediu para eu ver, a minha mãe assistiu comigo. E esse filme me dividiu minha opinião. Eu vou falar a opinião bem seca, tá? O filme é ruim e mal feito, e os atores são péssimos. Indo bem direto ao ponto. O filme é ruim. Ai, a dinâmica é péssima e tal. A parte positiva é que você vê um pouco do. Ele conta o início da história do Walt Disney, os fracassos dele, até o dia que ele lança o Mickey. Quando ele lança o Mickey, termina o filme. Entendeu? Então, o que eu já tinha me irritado nesse filme é que eles fazem. Eles contam só uma. Eles mostram a face frágil do Walt Disney, um pouco a história dele, mas eles demonizam muito os concorrentes. E eu não curto quando. Eu não curto mais quando eu vejo que tá sendo tendencioso o papo da pessoa, não imparcial. O filme não é imparcial, é totalmente parcial e puxando a sardinha para o Disney, tá? Mas é um filme bom de ver. Assim, é interessante você ver o processo dele, como ele falhou muito, como ele faliu várias vezes, não conseguia direito mexer com dinheiro. Tentou abrir as empresas de animação, ele inventou um sistema de animação novo, né? Que revolucionou tudo. E quando você assiste a primeira animação dele, lá em 1928, tá? Primeira animação do cara. É muito bem feito. Tipo, som, e ele colocou aquela coisa de trilha sonora no fundo, e enfim, ele foi revolucionário, né? Os caras do podcast até falam que ele é meio tipo Steve Jobs, sabe? Que tem aquela faceta sombria, mas ao mesmo tempo é o gênio, é quem puxa a inovação, né? Quem idealiza, pensa e faz. Essa é a parte boa dele. E nessa parte onde ele faz a criação, eles comentam que as mulheres, naquela época, elas só poderiam ser coloristas. Elas não participavam da criação do roteiro e não participavam da animação em si, né? Imagina, você faz todo aquele quadro a quadro, imagina a quantidade de desenho que é. E elas pintavam desenho por desenho. Então, elas faziam a parte braçal. E quando a gente fala de representatividade hoje, a gente fala justamente para trazer as mulheres
para a parte de pensar as histórias, para que as histórias contadas não sejam um fingimento do que é a vida de uma mulher, do que só uma mulher conta exatamente como é a vida dela, entendeu? Tem esse poder de contar, assim, né? E todas essas histórias foi um pouco ali, né, a visão masculina e da época. Então a gente sempre tem que pensar que eles não tinham comparativo. Eles não tinham vivido o que a gente viveu hoje para dizer, meu, isso é errado. Não, paciência, aconteceu. E hoje, cada vez mais a gente quer que isso mude. Ainda é um cenário meio hostil para as mulheres na animação, assim. Mas temos exemplos já de mulheres diretoras de filmes, criadoras de roteiro, né? Cada vez mais eu acho que e é por isso que eu falo e eu tô nesse podcast e eu desenho, porque é a gente contando a nossa história. Então tem essa parte machista da história. E ele é um cara que divide opiniões, claro, porque também falam que ele dedurou comunista. Enfim, tu vê as duas facetas dele andando juntas, assim. E o Azaghal o Azaghal do Jovem Nerd fala, mas o cara pode ser brilhante e ter uma história manchada. O que eu vou te dizer na época do ano, na época em que as mulheres tiveram coragem de dedurar assédio sexual daquele produtor de cinema lá, horrível, que abusava de todas e sim, produziu filmes ótimos, mas a custo de quê? E abusou do poder. O Walt Disney tá ali, querendo ou não, não temos essa história de abuso, né, de coisas, mas realmente é polêmico, assim. É polêmico ouvir esse outro lado dele e, ok, eles quererem contar a parte boa dele e preservar isso. E daí, nesse filme, mexeu comigo porque os dramas que ele faz, que ele tem, quando ele senta ali para desenhar e criar a empresa dele e fazer aquilo que ele tá pensando, eu chorei muito vendo o filme. Exatamente como eu disse, gente, não tem bom e ruim. Eu chorei vendo esse filme e achei esse filme ruim. É aquela história, entendeu? Mas essa parte me mexeu muito porque é o que eu sinto toda vez que eu sento aqui para criar coisas para vocês. É muito louco você sentar, você dar tudo de si para uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Para mim, no fundo do meu coração, já deu certo. Todo dia eu falo, já deu, já é. Mas aquela coisa, mas até onde? Você imagina tanta coisa, você quer ir tão longe e você. Será? É toda a dúvida que ele tinha. Será que eu tô colocando a minha energia numa coisa que vai dar certo e vai demorar? Será que eu tô colocando uma energia numa coisa que não tá dando certo, mesmo que eu fique muito tempo tentando fazer? Mas para mim já deu certo, independente se não fizer mais. E quantas ideias foram desistidas antes de darem certo? Qual é o tempo? Não existe receita. É mais do que nunca ali vendo aquilo. Ficou provado para mim que eu não sei o que vai dar. Eu lembro que tem um podcast que tem uma mensagem da Monique, que é a minha psicóloga, que ela fala: você tem que se conectar sempre com o porquê você está fazendo isso, lá no começo. O que eu sinto, por que isso me toca, por que eu quero fazer isso. E você vê, por mais que o filme seja romantizado da vida dele, você vê essa vontade dele em querer inovar, em querer dar certo, em querer mostrar esse mundo para as pessoas. E é isso que eu faço, essa versão, a minha versão romântica do que vai dar certo, porque sei lá o que é o dar certo das pessoas. Cada um tem um padrão de sucesso, né? E graças a Deus, hoje, cada vez mais esses padrões estão sendo desconstruídos do que é dar certo, do que é dar errado, o que é fracasso. Porque eu sento com o fracasso, gente, todo dia do meu lado. Não que eu me sinta fracassada, mas eu fiz uma tirinha já sobre isso, sobre medo. Que o medo virou meu melhor amigo. E ele nunca vai deixar de me acompanhar. Mesmo que eu entre em outra empresa, mesmo que eu encerre o projeto aqui. Ah, não, agora eu vou me dedicar a outra coisa. Eu vou levar ele comigo. Ele sempre vai estar comigo. Então a gente tem que ter uma negociação muito clara e muito sincera um com o outro, né? Eu fracasso, medo, insegurança
Enfim, e é interessante ver que mesmo uma das pessoas mais bem-sucedidas nesse aspecto no mundo passou pela mesma coisa que eu passei. Não sofreu a mesma coisa. Então dá um certo alívio, assim, ok, isso não é anormal, não sou só eu. Existem muitas, muitas histórias de fracasso antes de. Fracasso não, de. Ah, de você perder a esperança naquilo que você tá fazendo, né? É um papo bem sincero com vocês, né? Porque é muito bonito, vocês veem isso que eu faço tudo com as minhas mãos, com minha cabeça. Isso são eu 1 hora falando aqui com vocês, contando. Eu quero eu tenho uma ânsia em contar as histórias. Eu tenho uma ânsia de levar essa experiência para as pessoas. Eu tenho uma ânsia de desses 10 segundos de tirinha, elas entendem aquilo ser um alívio para a vida delas e um conceito que eu estou pensando há meses e que serão de 15 segundos de consumo, sabe? É muito é uma maneira minha delicada de mandar mensagem para vocês e de qualquer artista que se expressa, né? É uma fonte de expressão, eu não sei explicar, é uma coisa muito forte assim, que não me faz desistir. Mas tem dias que, claro, eu sento aqui, eu tenho consciência da minha situação, que eu estou trabalhando para o dilema se tornar sustentável, estou descobrindo os caminhos que eu vou explorar ainda. E sou muito grata e muito honrada por tudo que eu construí, até hoje, assim. Toda a evolução que teve, todo o aprendizado, a humildade que eu ganhei com isso. Hoje eu seria outra funcionária, eu sou uma pessoa até melhor depois do Dilemas. Um projeto desses, ele ensina muito, ele ensina todo dia. Eu posso não. Ai, mas você não está trabalhando, não está numa empresa. Eu posso garantir para vocês que eu aprendo todos os dias aqui. Todos os dias. É como se eu tivesse ido para uma aula. Eu posso garantir isso para vocês. Que é um aprendizado imenso, assim, de vida, da parte profissional, parte psicológica e parte técnica, principalmente. Você sentar ali, mostrar e analisar e crescer com o teu fluxo, assim. E ver o momento em que você precisa de ajuda, que você precisa contratar as pessoas, que você precisa investir. E não sei, dessa vez essa conexão com a Disney fechou esse ciclo comigo, assim, tipo, eu fiz o que você tá fazendo, contar histórias é isso mesmo, entretenimento é isso mesmo, né? Já que você tem o entretenimento, mas você tem uma ferramenta, uma oportunidade imensa de mandar uma mensagem para uma pessoa, né? Passar a mensagem com isso que você está fazendo, né? O entretenimento ele é uma grande máscara pelo que você está querendo dizer daquilo, né? Se eu pego uma tirinha, a pessoa olha aquilo, ela acha, mas eu sempre tenho um conceito muito forte por trás de cada tirinha. Eu deixo ela de um jeito muito simples das pessoas entenderem, mas o entretenimento ele te dá isso, né? E agora, mais do que nunca, a gente vê cantores, artistas, usando o alcance deles para transformar a vida das pessoas em algo, para contar a história, para aliviar o coração, para ensinar alguma coisa, né? E mais bonito foi tudo viver isso com os meus pais, né? E minha mãe vê o que é o que o que o Walt Disney passou, entender um pouco, porque para na cabeça deles é muito distante, assim, tudo isso que eu faço. E eu não culpo eles, tá tudo bem. Nem eu às vezes entendo direito o que eu faço. Tem dias que peraí, o que eu tô fazendo mesmo? Tipo, não, até o presidente pensa assim. Eu tenho uma tirinha que eu fiz que assim, ó, no fundo, ninguém sabe o que tá fazendo, sabe? Não tem um caminho trilhado, não tem uma certeza de nada. Então tá todo mundo construindo uma coisa. Isso acalma o coração. Isso é a experiência nossa aqui nesse momento, nessa vida, e vamos viver isso, né? Vamos ver onde é que isso. Eu tô me deixando levar. Eu sempre fui muito controladora, muito, muito pé no chão para umas coisas. Apesar de não parecer, eu sempre fui muito responsável, assim.
porque eu falo, brinco muito, então as pessoas acham, ela é assim tudo. Não, não sou. E eu descobri com dilemas isso. Me deixar levar por um projeto, né? Ver o que ele está querendo me mostrar, qual parte de mim ele está mostrando. E isso cabe para esse trabalho que vocês estão tendo, para esse projeto que vocês têm, para a vida de vocês em si, né? A maternidade, por exemplo, é isso que transforma. Um projeto social faz isso com as pessoas. Conviver com avós faz isso com as pessoas. Isso eu estou dando um exemplo do trabalho, né? Mas tudo transforma. Tudo pode ser o gatilho para transformar e ver você te ensinar muita coisa, né? Todo dia. Ai. Filosofei, né? Não dá. Não existe podcast sem filosofias. Então vamos finalizar por aqui esse podcast de. Passamos por tudo que eu achei que era importante falar com vocês. E queria agradecer muito a companhia dos meus pais nessa viagem, o que eu aprendi nessa viagem com eles, vendo eles, eu vi as minhas qualidades, vi meus defeitos. Talvez se eu não tivesse viajado com eles agora, eu demoraria muitos, muitos anos para me dar conta de tudo aquilo que eu dei nessa viagem, de aprendizado mesmo, assim, do que eles são, do que eu sou, da onde eu vim, como eu sou, porque eu não sou, sabe? Assim, foi bem transformador ver as minhas qualidades puras neles, assim, também ver as minhas qualidades bem, bem, bem escancaradas na minha cara, assim, a leveza deles, o bom humor deles e é isso que eu quero levar para mim. Foi muito, muito bonito. Chorei na despedida, chorei mesmo, chorei no colo da minha mãe, tipo, foi uma bênção chorar. Sabe aquele momento em que você deita no colo de uma pessoa e ela passa a mão no teu cabelo e fala, vai passar. Cara, esse é um dos melhores momentos, assim, da vida. Tipo, é uma coisa muito, muito simples, mas tão forte, tão bonita que... Ai, eu até me emociono de novo, só de falar disso. Então, a companhia deles foi incrível, ver eles rindo nos brinquedos, ver eles vivendo essa experiência. Foi um resgate da adolescência, né? Não sei, foi... Imagina, você é adulta com teus pais na Disney. O Alexandre não foi nessa viagem, foi só nós três, assim. Então, amei. Me recarregou as baterias, me renovou e tô pronta, por isso que eu quis gravar esse podcast mesmo, para deixar gravado todas essas experiências e um dia eu voltar a escutar e lembrar de todo esse sentimento. E agradecer o apoio de vocês e ver que em pouco menos de 6 meses de existência desse podcast, a gente já bateu quase 6 mil downloads totais, assim, do podcast nas plataformas de streaming, tanto no YouTube, no Libsyn, no Spotify. Sinal que a gente tá indo no caminho certo, que é aquilo que eu acabei de filosofar antes. Vocês são o meu termômetro, vocês que fazem. É muito bom ser ouvida e ouvir vocês. É uma troca aqui. Então, o que você pode me ajudar é avaliar esse vídeo que está ao teu alcance nesse momento, né? É avaliar esse vídeo, conhecer nossos produtos, né? Como o Disney, agora eu estou jogando vocês na lojinha, que eu lancei as capinhas de signo, e em breve vou lançar mais coisas legais. E consumir a arte. E tem alguém que você gosta muito e que você quer mostrar as tirinhas, né? O podcast em si, que são duas coisas que a gente está trabalhando. Por favor, é o que você tem na tua mão, sabe? É a teu superpoder comigo é esse. Teu poder de cura comigo e de apoio é esse. Então, avalie aqui esse vídeo, dá joinha, vai lá no Instagram, comente o que você acha da Disney, qual a sua opinião. Eu vou deixar os links aqui dessas coisas que eu comentei aqui embaixo, do podcast e do filme, essas coisas que eu falei. E muito obrigada, gente, por essa aventura, esse passeio da Disney sem ficar horas em pé.
Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse podcast e tem tudo a ver com dilemas dessa história. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!